E aí, meus queridos, voltamos para mais uma aula. Isso mesmo, e agora, galerinha, vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Eu peço logo, presta atenção nessa nossa revisão, porque daqui a pouco nós vamos fazer a atividade, ó. Pega todo o material que você, na aula anterior, estava anotando, ó, step by step, passo a passo. E aí, quando a gente perceber, professor, o significado daquele termo técnico, os parâmetros e os métodos que a gente utilizou no sistema de reprodução de peixe, vamos sanar todas as dúvidas agora na nossa aula 36.2, para que a gente possa fazer as atividades. E com isso, meu diretor, joga na tela aí. Olha aí, ó, 36.2. Professor, o que nós vimos na aula? 36.1, falamos sobre piscicultura, mas nós fizemos umas questões aí, algumas questões. Tipo, reprodução artificial. Lembra? Qual material é utilizado? É o processo hipofisário. Claro que para isso nós temos o quê? Quantidade diretamente proporcional ao peso, quilo. Qual a função, professor? A esquematização disso, padronizar um sistema para extrusão. Então nós utilizamos isso, que é um método, né, que foi sempre realizado através das carpas e muito similar ao que é utilizado para o pacu e o tambaqui. Mas esse sistema, pessoal, em fêmeas e em machos são diferentes. Nas fêmeas, como estamos vendo aqui, ó, são duas aplicações, sendo que a segunda aplicação é realizada concomitantemente ao do macho. E esse processo vai favorecer o quê? Vai favorecer o processo de auxiliar a região urogenital da fêmea para que possamos fazer, ó, a coleta. Extrusão é favorecimento do processo de coleta das ovas. Você vê que a região caudal passa pelo entrelaço e aí nós conseguimos o quê? Extrair as ovas, que tem que ser realizada numa determinada temperatura. 28 graus. Isso vai favorecer que ocorra a separação dessas ovas, que são células germinativas. Com isso, nós vamos fazer uma mistura em relação ao esperma do macho. Também é por extrusão, só que é diferente. A fêmea, pessoal, nós vimos que passa pelas nadadeiras. A do macho, não. É uma massagem pélvica da região anterior para a região posterior. E tem que tomar cuidado. Por quê, professor? O excesso e a forma que isso é realizado, se for diferente, pode sair urina. E essa urina pode matar ou desativar os espermatozoides. Claro que o processo de eclosão é importante também nisso. Nós chamamos isso de quê, professor? Larvas. Então, quando os filhotinhos eclodem, são chamados de larvas. E essas larvas não se alimentam. Então, temos que tomar cuidado aí só depois de 40 a 48 horas da eclosão. E aí nós podemos fazer o quê? O processo de introduzir esse alimento gradativamente. Falamos também do quê, professor? Fornecimento. Você vai fazer a sua piscicultura para garantir, vai garantir venda de alevinos ou vai garantir venda de reprodutores. Os reprodutores, meus queridos, macho ou fêmea, tem um padrão para que ocorra, olha aqui, ó, ração e comercialização do processo. Muito importante, após 30 dias, eles são considerados o quê? Alevíneas. Nós vamos realizar o processo de alevinagem. E fecha com o quê, professor? Manejo reprodutivo, período de latência da seleção do quê? Fêmeas para fertilidade e eclosão. Tá!
Para mim, meu diretor, finalizando agora a nossa correção e sanar essas dúvidas, vou deixar vocês fazendo as atividades, daqui a pouco o tio volta para a gente realizar as correções. Tchau! Tô com o cheirinho dela em mim. Olha aí, já voltamos! Gente, estava aqui comentando com meu coleguinha invisível. Quando a presença feminina nesse estúdio aqui, vocês não estão vendo, mas elas estão aqui. É muito saboroso. Ei, galerinha, olha aqui, ó. Já fica falando besteira. Aqui, ó. Vamos fazer... Meu diretor, tem como colocar aqui o slide aqui para nós acompanharmos together, juntinhos, que é a hora que nós vamos fazer as correções. Meu diretor, you are fantastic. O senhor é fantástico. Galerinha, agora vocês terminaram de fazer as atividades, nós vamos realizar as correções das atividades. E no momento que nós realizamos as correções das atividades, é aquele momento que a gente coloca na tela a pergunta, aí o tio vai ler cada pergunta. Exemplo, ó, coloquei a pergunta. Eu vou ler essa pergunta, essa primeira questão. E se for questão aberta, o que vai acontecer? Eu vou ler a resposta, só que durante a leitura a gente vai fazendo explicações e sublinhando algumas palavrinhas. São palavras, são termos técnicos, que muitas vezes você pode não ter colocado na sua resposta. Mas o que você fez? Você descreveu, você colocou em suas próprias palavras um conceito, um termo técnico. Está errado? Não. O que a gente recomenda? Nós recomendamos que durante a explicação você sublinha o que você descreveu e coloca entre parênteses o termo técnico. Dessa forma vai se criar essa familiarização com o termo técnico para as próximas atividades. Se for questões fechadas, professor, nós vamos colocar aí as alternativas e claro, pessoal, aparecendo alguma situação, alguma dúvida, a gente volta lá na lâmina para esclarecer, tá bom? Vamos juntos? Meu diretor, só dá um zoom aí para nós rapidinho. Olha aí, questão de número 1. O processo de reprodução na criação de peixe é muito importante. Então, identifique corretamente os eventos que ocorrem após a eclosão dos ovos desses animais aquáticos. Então, isso aqui, pessoal, é uma questão de múltipla escolha. O que nós vamos ver entre as alternativas? Quais são esses eventos? Apertei muito rápido. Alternativa A, aparecimento de alevinos. Aparecimento de alevinos que já surgem com fome? Não. Lembra? Quando eclode, são larvinhas, são consideradas larvas. Por que larvas, professor? Porque eles... Back, meu diretor. Pessoal, eu apertei muito rápido aqui, mas olha só, a gente já viu que é a alternativa B. Por que a alternativa A está errada? É porque nós sabemos que quando eclode os ovos dos peixes, são considerados larvinhas. Por quê? Porque eles têm ainda a reserva nutritiva. Essa é igual o pintinho, lembra? O pintinho, quando nasce, se esparrama pelo chão. Tô brincando. Quando eles nascem, eles têm uma reservinha, né? O vitelo, dá pra gente ver na barriguinha do pintinho. O peixe também tem uma reserva. Então, eles levam aí um tempo para se nutrir e favorecer o amadurecimento do trato digestivo deles. Então, tem um tempo de amadurecimento. E nesse momento não é fornecido comida. O pintinho, quando ele nasce, ele fica bicando o chão porque ele pega o quirelo, né? Ou então o milho quebra-disso para calejar a moela. Dessa forma, ele vai ter o melhor aproveitamento quando ele estiver ingerindo a ração. O peixe, só depois que ele amadurece, leva aí umas 48 horas de amadurecimento. Então, não se fornece alimentação para eles. A única alternativa que nos remete aqui, ó, é a alternativa B. Surge a larva que leva de 40 a 48 horas para se alimentar, que é o tempo que amadurece o trato digestivo dele e também ele consome esses nutrientes, tá bom? Então é só a alternativa B que está correta. Diretor,
Um zoom aí. Tem que trocar o óculos para poder ler. Não leio de jeito nenhum daquele jeito. Acredita? Eu estou conversando com meu amigo invisível. É isso, pessoal, que vocês estão ouvindo aí. Meu amigo invisível só fala para mim. Por isso que vocês não estão ouvindo. Questão 2. Durante o processo de coleta do sêmen dos reprodutores, devemos ter alguns cuidados para evitarmos contaminação e morte dos espermatozoides. Marque a alternativa aos cuidados descritos no texto. Pessoal, meu diretor, calma aí. Meus queridos, lembra? Quando a gente realiza o processo de extrusão da fêmea para liberar as ovas, tem as nadadeiras, não é isso? Aí você passa a mão entre as nadadeiras. O do macho é pélvico, é na lateral, perfeito? Tem que tomar um cuidado com o quê? Tem que tomar cuidado, pessoal, para quando você fizer essa pressão e ela tem um movimento, não forçar muito para liberar a urina, porque a urina pode prejudicar o processo de fertilidade desses espermatozoides. Então, a única alternativa que contempla aí, ó, é a alternativa E. Claro que isso é só em relação aos machos, não às fêmeas, tá bom? Só os machos. Professor, as fêmeas podem ocorrer isso só se você apertar muito forte. A frequência com que isso acontece é mais nos machos, então tem que tomar muito cuidado. Por quê? A da fêmea, pelo menos, quando a gente for, se nós relembrarmos, é feito dentro de um coletor que tem água a uma determinada temperatura. A do macho não pode ter água. Então, aí a concentração da urina auxilia nesse processo de atrapalhar o processo, a ocorrência da fecundação, porque é externa. A gente vai misturar isso dentro de uma solução que nós temos uma probabilidade de efetividade da fertilização quando a gente realiza isso, tá bom? Então, na questão de número 2, alternativa E. O diretor, joga aí na tela. Questão de número 3. Para a aquisição das células reprodutivas das matrizes na reprodução de peixe, é muito comum o processo de indução. Cite o nome do extrato utilizado nesse procedimento. Para mim, meu diretor, olha só, pessoal, o que é isso? Indução, quando nós falamos que ocorre o processo de reprodução indutiva, nós estimulamos. E quando você estimula, você realiza o processo hormonal. E claro que para isso tem uma determinada concentração desse material que é diretamente proporcional ao peso. E também não só ao peso, a sexagem em machos é feita um procedimento e em fêmea é diferenciado. Nas fêmeas, dependendo da espécie, é feita 2 vezes e no macho 1. Quando isso acontece, é concomitantemente da fêmea na segunda fase, para favorecer uma efetividade no amadurecimento dessas células germinativas. Então, nós utilizamos o que é empregado muito do tambaqui, no pirarucu, que foi padronizado em relação às carpas, né? A única alternativa aqui, ó, é a alternativa extrato improvisário de carpas. Eu falei carpas, eu podia ter falado assim, feito assim, ó. Onde não tem carpa, tira. Então, alternativa C. Se utiliza esse método desse extrato que é preparado. Não é simplesmente você pegar a hipófise e você amassar. Não, tem todo um procedimento laboratorial que é realizado para isso, tá bom, pessoal? Claro que muitas pessoas utilizam o sistema sintético ou dentro do laboratório, mas tem um procedimento que é feito natural, ok? Isso consegue uma obtenção de 95% de eficiência, tá bom? Na tela, meu diretor, olha aí, questão de número 4. Durante o procedimento de retirada dos óvulos das matrizes, cite a temperatura ideal da água para a liberação das amostras. Para mim, meu diretor, meus queridos, vocês lembram?
tem 2 procedimentos realizados, tanto no macho quanto na fêmea. No macho não tem água. Por isso tem que tomar muito cuidado com o procedimento que você faz da extrusão. Extrusão, movimento realizado para liberação das células germinativas masculinas, que não tem água. Mas já nas células germinativas femininas, as ovas, tem que retirar com uma água, e água a uma determinada temperatura. Para quê, professor? Porque elas estão todas unidas. Isso favorece com que ocorra uma homogeneização, a separação delas, para quando realizarmos o processo de indução da fertilização, a eficiência dessa fecundação esteja dentro do esperado, que é 95%, tá bom? Então, qual é a temperatura ideal? 28 graus. Essa temperatura auxilia na manutenção e também temperatura do corpo desse animal, tá? Não estou falando que o corpo do animal está a 28 graus, eu estou falando que para facilitar aquela mucilagem que adere na parede todo o material das ovas, tá bom? Na tela, meu diretor. Vamos aqui. Como sempre veio premiada, veio sorteada, mas tudo bem. Vamos ler aqui, galerinha. Olha só, no processo reprodutivo artificial, galera, por que está sublinhado o reprodutivo artificial? É só para lembrar que os termos técnicos, eles vêm de encontro com o comportamento do animal. Exemplo, no peixe é reprodução externa. Então a gente não fala inseminação artificial. Inseminação artificial tem todo um procedimento metodológico, que é o quê? É um macho e o sincronização das fêmeas. O macho pode fecundar de 5 a 10 fêmeas, dependendo da espécie. Eu estou falando de boi, né? Os bovinos, caprinos, suínos. Não, o peixe, a fecundação é externa. Como é externa? O termo utilizado é reprodutivo artificial, processo reprodutivo artificial. Não confunda com inseminação artificial, tá bom? Então, no processo reprodutivo de peixes, após 30 dias de formação de alevinos, os peixes atingem aí, de 12 centímetros com 30 a 40% de sobrevivência. É uma taxa aceitável. Qual a média de sobrevivência da eclosão? Até 30 dias. Nós já falamos que veio a resposta já premiada, então a taxa fica de 15%. Professor, tem alguma variação nessa taxa? Sim, vai depender muito da espécie que estamos trabalhando. Meu diretor, para mim, meus queridos, finalizamos aqui a nossa correção. Um abraço para todos vocês e até a próxima aula. Tchau!